Podcasts. Fala, rapaziada, como é que tá? Tudo bem? Eu sou o Thiago, Eu sou o Robin. estamos começando mais um O Fim, aquele podcast maroto pra quem... esqueci o slogan, como que é? É o podcast que aborda a Cansou de. espiritualidade pra Isso. quem cansou de buscar, não achar e se enganar. Tá vendo? Isso aí. Se você está enganado, é com a gente que você tem que conversar, porque estamos todos enganados. Então, se vocês têm dúvidas, críticas, sugestões, se vocês querem compartilhar insights que vocês, porventura, venham a ter ou tiveram com a gente, se vocês quiserem sugerir temas para a gente conversar aqui, manda e-mail para a gente no contato@ofim.xyz. Contato@ofim.xyz. E outra coisa, a gente tem o CBO, que é o outro programa que a gente fala exatamente a mesma coisa, só que com uma isca diferente. A isca aqui é espiritualidade, a isca lá é mundo corporativo. E se vocês quiserem ter acesso a uma imersão incrível, gratuita, que a gente compilou de uma forma muito coerente, assim, na medida do possível. Falar de coisas sem forma, com forma é bem difícil, mas acho que a gente conseguiu fazer de um jeito legal. Uma série de reflexões e explorações para que a gente saque como a nossa mente funciona e a partir disso a gente tenha insights que de fato transformam a nossa vida, assim. Entra em cbo.digital, aí lá no menuzinho, no canto superior direito, você vai ver uma seçãozinha chamada Programas, aí você vai lá e acessa o Programa de Entendimento da Mente Autoguiado. Você vai deixar seu e-mail lá, só para você acessar e vai receber a nossa comunicação. Se depois você quiser sair da newsletter, pode sair, não tem problema nenhum. A gente não quer que ninguém fique lá sem querer ficar, mas pelo menos você vai ter acesso a um negócio muito legal. Que eu acho que tirando as imersões presenciais que a gente faz, é a coisa mais legal que a gente já fez digitalmente aí, de longe, acho, né, Carita? Uhum. Não, com certeza. E Então, isso é, assim, o programa de entendimento da mente, ele é mais. O nome é mais, vamos dizer, científico. Mas é basicamente autorrealização, né? Que a gente está 100%. ajudando, né? Facilitando a autorrealização das pessoas através do entendimento da mente, né? Então, se você curte 100%. o que a gente fala aqui, eu acho que você vai curtir lá e talvez até com uma linguagem diferente que talvez seja legal. Total. cbo.digital, Programa de Entendimento da Mente Autoguiado. Vai lá que eu acho que você não vai se arrepender. E se você se arrepender também, você não gastou nada, tá tudo certo. Perdeu um tempinho ali, tá de boa, nada vai Exatamente. mudar. E o programa de hoje tem uma temática absolutamente fantástica. Tô fanho, Robin tá fanho. Não sei, eu tava normal, Nossa, fiquei fanho agora na hora de gravar o programa. Não sei da onde brotou isso. foi minha Mas influência. peguei com algumas centenas de quilômetros de distância, eu peguei vírus pela internet aqui do Robin. Isso. E a gente vai conversar sobre o problema insolúvel da consciência. Porque, cara, eu acho isso tão fascinante, cara. É uma coisa que eu não consigo explicar o quanto isso me fascina, porque nós, enquanto, entre aspas, seres humanos, né, a gente desenvolveu toda essa civilização que a gente conhece e que tem um monte de coisa que a gente não conhece. A gente criou todas as regras, a gente formulou todas as teorias científicas aceitas pela nossa sociedade, desde a gravidade até as, entre aspas, leis da física. Só que para a gente fazer isso, a gente pulou uma coisa muito interessante, um detalhezinho pequenininho que a gente ainda não consegue, entre aspas, explicar o, entre aspas, advento da consciência. A consciência, isso que a gente não sabe direito, a gente, civilização, a gente não sabe direito o que é, se não é.
A consciência é um enigma, e a gente simplesmente ignorou que a gente não sabe algo que é talvez a única certeza que a gente possa ter. A gente não entende nada sobre isso, e criou toda uma civilização sem entender nada sobre isso. E criou uma série de regras sociais sem entender nada sobre isso, e depois a gente acaba não entendendo porque tem sempre algo faltando em tudo, e a gente não enxerga. Vou até passar a bola para o Robin, cara, porque o Robin é um ser humano mais bem acabado, ele vai conseguir É, tô bem elucubrar acabado sobre o mesmo. é o ser humano Tô mais bem tô acabado, acabadinho. ele vai conseguir elucubrar de forma mais potente sobre o tema, e depois a gente vai explorando junto. Cara, que coisa maluca isso, bicho. Puta merda. Ai, cara, é sensacional. Eu não sei por que que eu sou mais acabadinho em relação a isso, mas como uma coisa geral, acabadinho, com certeza. Ainda mais no meu estado de resfriado aqui, esse inferno que faz, sei lá, uma semana que não passa. Mas beleza. Qual que é o problema insolúvel da consciência, né? Eu vou simplificar ao máximo, que é basicamente, existe matéria com consciência ou consciência com matéria? Essa é a questão, né? As pessoas, o paradigma reinando no momento, mais aceito e mais acreditado, e não é por provas científicas, e a gente vai entrar nisso, mas é o que é mais aceito e mais acreditado, tá? Uma mentira repetida que todo mundo acredita não faz dela uma verdade. É que a matéria contém a consciência, ou seja, você tem um cérebro e esse cérebro produz consciência, né? Grande problema disso é que nunca foi provado, é simplesmente uma crença que todo mundo acredita. Do outro lado, a gente tem o quê? Consciência pura, que contém matéria dentro dela, tá? E aí que tá a beleza do negócio, né? Se a gente pega o ponto de vista primordial da nossa experiência, que é o nós essencial, né? Que é o I amness, é o eu sou, é aquilo que você é sem saber o que você é, onde toda a experiência subjetiva existe, ele parte antes de tudo, né? Primeiro você tem uma observação, para depois você ter uma experiência relativa de qualquer matéria, né? Então, por mais que façam todos os testes, na neurociência de, relatividade, né, de você identificar partes do cérebro que acendem ou apagam dependendo do conteúdo ou não, você não consegue identificar qual que é a experiência subjetiva que está tendo, dentro de todos esses jogos de luzes e explosões e, eh, fogos de artifício da nossa mente, né. É tão fascinante isso, né, porque, tipo, você não precisa aprender o que é vermelho, nem que é o tomate, nem que é a maçã, nem nada para você ter uma experiência subjetiva de todas essas coisas. Quando você parte de um ponto de consciência pura, você não precisa aprender absolutamente nada para você ter uma experiência. Você não precisa ter vivido absolutamente nada para você ter uma experiência subjetiva, inclusive de matéria, né. Agora o contrário não é verdade, né. Na relatividade você tem que aprender, entender e saber das coisas. Na subjetividade não, na objetividade sim. Isso para mim
E é a exploração mais recente. Eu vou falar um pouco sobre a ciência da consciência um pouquinho, né, em termos de ciência dos cientistas que exploram, a mente e tudo mais. Até os anos 60, eu acho, isso era um negócio tão tabu que não era nem permitido dentro do da esfera da ciência, né. Só que, obviamente, as pessoas foram se esclarecendo e isso cada vez foi mais aceito, né. E hoje o que, se dita mais recentemente, né, e existem artigos aí de 2022, 2023 e tudo mais, que é justamente nesse negócio, por mais que maior parte dos cientistas aceitem que matéria vem antes, então você tem um cérebro que tem uma consciência, o que está se aproximando cada vez mais e que está se clareando cada vez mais, e é muito legal que eu vou falar de um outro elemento que se junta com isso daqui a pouco, é que, na verdade, o que está se vendo cada vez mais e não consegue se desprovar é que você tem uma consciência que tem matéria. Que você entra no outro problema, que é o problema insolúvel da matéria, que é por onde os físicos estão abordando isso, né. Que no final das contas, esses 2 problemas é o mesmo problema, né. Só que um você aborda de um ponto filosófico da consciência, do outro você aborda de um ponto físico da matéria, né. Mas o lugar que você vai chegar, e é isso que é muito legal e exciting, né, hoje em dia no mundo da ciência, assim, é que os 2 estão se aproximando e ao meu ver, né, do que vai acontecer é que os 2 vão chegar na mesma conclusão, que é: "Putz, meu, não tem como, consciência vem antes, subjetividade vem antes". Você não precisa de absolutamente nada para ter uma experiência subjetiva de alguma coisa, né. Por isso que quando você sonha, você tem a capacidade de sonhar e de viver uma experiência dentro do sonho, sem absolutamente nada objetivo acontecendo, né. Isso só é capaz por causa de uma inteligência e de uma capacidade, né, inata que a consciência tem de criar matéria. Você tem experiência de matéria dentro do sonho, né. Você pode levar porrada dentro do sonho e você sentir e ter a experiência da porrada no sonho, né. Você pode ter a experiência de tudo e todo mundo aqui já teve, né. Eu já tive sonho que tomei um negócio na garganta e acordei com a garganta doendo. Então, isso é muito louco, né. Agora o contrário não se pode falar, né. E isso, pra mim, isso é um dos maiores indícios, assim. E o mais louco disso tudo é que são milênios das pessoas falando disso, né. Milênios das pessoas falando do absoluto da consciência, né. E e só agora a ciência, vamos dizer, moderna, tá levando esse assunto a sério. Me fascina muito, né. Porque tem um elemento gigante, como você falou no começo, né, que faltou sempre, que é o elemento da observação, né. A gente fala de de ciência como coisas absolutas, mas 100% da ciência é empírica, porque 100% da ciência é observada a partir de um ponto de vista. E se é observada a partir de um ponto de vista, você não pode negar a observação, né. E por isso que você tem, né, putz, e é demais, porque eu estava conversando com um cientista mesmo outro dia, super cabeçudo e tudo, e a gente estava ele fez uma pergunta tão interessante para mim, eu tô tentando lembrar qual foi a pergunta, mas a gente entrou numa conversa justamente desse nível,
falando sobre, putz, quando você vai falar de física quântica, né, tipo, e você falar de quarks, e não estou falando de física quântica do ponto de vista do pessoal que Esquizotérico. isso, não estou falando desse ponto de vista, estou falando de física quântica dentro da ciência da física, né, que você tem os quarks e tudo mais. E que a a a próprio ato de observação do que está acontecendo dentro da física quântica altera a física das coisas, né. E aí que é o legal, se a gente volta agora para o lado da consciência, eu não sei se só a cabeça de vocês está conseguindo acompanhar essa doideira que eu estou falando, que entra toda aquela, e isso é uma das coisas muito legais recentes mais aceitas aí na física, que a gente sempre fala: "Putz, eh, se eu não vejo, aquele objeto não existe", né. Ou seja, antigamente tinha-se, ou ainda se tem, uma maior crença e uma aceitação de que o objeto está lá e eu observo ele ou não. E agora o que está se vendo é que o objeto só existe dentro da observação, né. Que não tem objeto lá até ter um observador para observar aquele objeto, né. A própria física está vendo isso de uma maneira louca. Enfim, estou trazendo um monte de coisas, surubas mentais aqui, simplesmente por esporte, né, porque no final das Cara, contas eu acho que quando você tem uma realização profunda e você saca isso, tipo, não precisa de nenhuma explicação, não precisa de nenhuma observação, não precisa de ciência, não precisa de porra nenhuma, porque simplesmente é tipo, meio cai uma ficha e fala assim: "Ah, tá, óbvio, né". esse é Mas enfim. exatamente o ponto onde eu gostaria de começar a falar. Inclusive, os jogos de videogame mais modernos hoje, nem eles têm todo o cenário pronto. Eles têm um código de regras, de possibilidades do universo que o criador ali desse jogo fez, e ele vai se criando à medida que o jogo vai se revelando, porque é o mais óbvio. Simplesmente porque é o mais óbvio. Os caras falaram: "Cara, a gente vai conseguir fazer jogos muito mais incríveis, com uma experiência muito mais similar à real, se a gente fizer dessa forma. A parada se cria à medida da necessidade". Mas O a mundo tá galera cheio dessas dicas, né. Tipo, então, quando cara, as operações do mundo e como se opera e como se constrói, então sempre quando você vai para o caminho mais simples e mais óbvio, você começa a perceber, tá ali, a como que é, o golpe tá aí, cai quem quer, né. cai quem E isso que quer. é maravilhoso da mente. Cara, é muito sensacional isso, cara, é muito foda, a palavra certa é foda mesmo. Porque é aquilo que você falou, cara, a gente tá o tempo todo, e eu não tô falando dos cientistas, cientistas de verdade, assim, esses caras de hard science, eu não tô falando desses caras, porque, a vida deles é encontrar explicações aceitáveis para a partir disso desenvolver novas coisas, e faz parte da experiência relativa, isso é Pô, é incrível. fascinante, é fascinante. Exato, exato. Esses caras, eles estão investigando a linguagem de programação da realidade, é como se eles fossem Exato. desenvolvedores e programadores. Só não é nada sólido nem material, mas eles estão decodificando o código que usa para programar essa realidade, tá ligado? E a programação da nossa realidade como seres humanos, não é da verdade Isso, absoluta, não é do isso, cara. universo. Isso. Se é possível chegar em algum tipo de verdade absoluta, se é que essa coisa existe. Mas tirando essa galera que tem como profissão, né, explorar isso, a gente tá o tempo todo tentando achar explicações para as coisas de uma forma tão, me falta um termo melhor do que imbecil, de uma forma tão imbecil, de uma forma tão chula, porque a gente parte em busca dessas explicações e a gente cria essas explicações a partir do nosso ego, a partir da nossa personalidade, a partir de um lugar onde a gente compra a nossa personalidade, o nosso ego como a verdade sobre nós, e por personalidade e ego, eu tô incluindo o nosso corpo, entre aspas, físico.
e todo o mundo físico, entre aspas, que a gente habita, que só é possível existir veiculado pelo nosso ego. Que é a programação. Nosso e Exatamente, que é a programação. E aí a gente toda boa parte da ciência, a maioria da ciência ao longo desses milênios, como o Robin falou, parte desse princípio de que o objeto está lá, só não está sendo observado, porque se parte do ponto de que eu sou esse corpo, eu sou esse ego, eu sou essa personalidade, e esse mundo material que eu habito está aqui, mesmo quando eu não estou presente enquanto ego, personalidade, corpo físico, entre aspas, né. E é óbvio que sob essa lente, mais do que faz sentido, isso é um hack de sobrevivência do ego, olhar dessa forma. Porque qualquer outra forma que você olhe para a realidade, o ego não existe. Não como ele acha que ele é. Óbvio que ele existe enquanto interface, enquanto, realidade relativa. Realidade relativa parece até meio redundante, né. E aí tem sempre indícios, é muito louco, cara. Realidade relativa, parece até pleonásmico. Olha isso, nunca tinha me caído essa ficha. Mas, eh eu até me perdi aqui. Mas o ego, cara, ele sempre vai olhar o mundo dessa forma, porque é a única forma viável para ele. Então a gente construiu toda a nossa sociedade, todas as religiões, cara, todas as crenças, nossa, todas as leis, todas as regras desse jogo partindo de uma confusão que deixa um buraco enorme faltando. Então todas as regras, todas as crenças, todas as religiões são um buraco. E a gente talvez tenha chegado, e eu tô falando da experiência relativa de mundo, tá? E a gente talvez tenha chegado num fork in the road que as pessoas, nós como um todo, estamos começando a perceber que, cara, tem alguma coisa esquisita, cara. E não existe essa dica de que tem algo esquisito no ar a partir do ego, a partir desse lugar onde a gente se enxerga como personalidade, como ego, e por todas as regras e por todo o compêndio de conhecimento humano que a gente tem, ter partido dessa confusão, nenhuma solução do mundo relativo consegue encaixar e sanar esse esse buraco que a gente, entre aspas, está sentindo por se encontrar nessa encruzilhada existencial que a gente tá, porque, porra, cara, a gente consegue chegar em Marte com relativa facilidade hoje em dia. A gente vai e volta do espaço com relativa facilidade. Só que quanta depressão, quanta ansiedade, quanto sofrimento, cara. E essas coisas não tapam esse buraco. E as religiões não tapam esse buraco, e as crenças não tapam esse buraco, e cada vez mais a gente enxerga esse buraco, né. Então eu acho que esse momento da gente observar, mesmo o mundo relativo, sob essa outra ótica, de que: "Porra, cara, não sei se o objeto tá lá quando ele não tá sendo observado", porque nunca teve um indício de que ele estava lá. Não é que a ciência mudou, a ciência aceitou como verdade algumas coisas e só, e ponto. Começar a olhar dessa outra forma, talvez abra espaço para uma série de outras coisas que, como o próprio Robin fala, vai ser muito fascinante de acompanhar. Eu acho que eu já falei demais, cara, acho que eu falei tudo sem sentido aqui, desculpa, sei lá.
Ah, mas a gente nunca fala com sentido. O objetivo aqui não é ter sentido. Exato, Porque se a gente for ter sentido, tão fodido que vamos errar com certeza. Que exato, qualquer cara, sentido exato. que foi criado, tem uma mosca aqui. Qualquer sentido que for criado é porque, puta, é alguma enganação, né? A mosca estava aí antes de você observar ela, Carita? Não, ela voou dentro da minha observação aqui, ó. Caralho, aqui. Meu Deus, mosca chata. É... Mas é isso. Cara, é exatamente disso que eu tô falando. A subjetividade da experiência da mosca chata, ela não requer nada além da própria mente. É essa experiência que é entrar. Não tem como traduzir, não tem como fazer, não tem como. Ah, cara, não sei. Não, e tem uma outra coisa que você falou, que eu ia entrar e acabei esquecendo. Quando a gente falou que o programa de entendimento da mente autoguiado lá, que a gente comentou no começo do programa, é sobre autorrealização. E quando a gente tem pelo menos um vislumbre dessa autorrealização, lembra que eu falei que a gente fica buscando explicação para as coisas e essas explicações a gente busca a partir do nosso ego? No momento que a gente tem esse vislumbre de autorrealização, as explicações elas passam a ser completamente irrelevantes. Irrelevantes. Não é que a gente deixa de acreditar ou que a gente passa a acreditar em alguma coisa. É que isso não tem a menor importância, dada a magnitude da realização que se teve, dada a magnitude da realidade crua, nua, que a gente passa a viver sem precisar encaixar cada fenômeno multimilagroso e maravilhoso da realidade em caixinhas que vão entrar em conformidade com as nossas crenças. Eu vou só Fala. fazer um adendo. Ele é completamente relevante em termos de experiência de vida. Dentro da relatividade, e é aí que as pessoas se confundem, né? Porque ele tem uma relevância dentro da relatividade, né? Tipo, porque a relatividade tem supostas causas e consequências, mas no absoluto isso não é insignificante. Então, de uma forma pessoal e de ego, o que o Thiago está falando é 100%, né? As explicações são completamente desnecessárias para o que você busca elas trazerem para você. Ou seja, as explicações para fecharem buracos subjetivos nossos, para pensar nisso. O buraco é subjetivo, ele foi criado. A explicação é subjetiva, ela foi criada. Um não depende do outro, porque a experiência subjetiva não depende de absolutamente nada. Ela é absoluta, inteira e fechada nela mesma. É só na relatividade que a gente precisa das causas e consequências. Na subjetividade, que é de onde a gente extrai a nossa experiência de vida, ela não faz o menor sentido. E é aí que existe a confusão. Só queria deixar um pouco mais claro esse ponto. Não vou nem acrescentar mais nada. Tá perfeito. E a gente vai em algum momento se aprofundar aqui no fim, no sentido de ter encontros presenciais para explorar isso e facilitar a autorrealização, que são coisas que a gente adora fazer. Então fiquem ligados que a gente, quando tiver em vista, vai comunicar para vocês. E se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões, se quiserem compartilhar reflexões com a gente sobre esse episódio aqui, que eu particularmente gostei muito, contato@ofim.xyz, tá bom? Beijão para todo mundo e até a próxima. Beijão, gente.